Quando um submarino atinge sua profundidade de implosão, as consequências acabam sendo fatais. Hoje vamos dar uma olhada no que aconteceu com os passageiros do Titã, quando seu submarino atingiu a profundidade de destruição. Existem duas avaliações de esmagamento subaquático, a profundidade em que os engenheiros dizem que é o limite de mergulho e a profundidade em que um submarino realmente implode. No caso do Titã, a profundidade limite em que não resiste mais à pressão é de 4.000 metros, mas agora sabemos que ele foi dilacerado antes de chegar tão fundo. Na verdade, a maior profundidade que poderia ter alcançado é de 3.800 metros, onde estão os restos do naufrágio. Vale lembrar que a água, claro, pesa. Então quando mais fundo um objeto for no oceano, mais água e, portanto, peso, haverá sobre ele. Havendo uma falha nos sistemas de pressurização da cabine, a resistência é cessada e toda a força exercida pela pressão recai sobre o objeto, colapsando-o. Nessa profundidade, qualquer objeto, incluindo um corpo humano, está sujeito à pressão da água mais de 300 vezes mais forte do que a pressão que a atmosfera da Terra exerce sobre nós todos os dias. O Titã foi projetado para sobreviver a esse nível de pressão, com duas fortes cúpulas de titânio em cada extremidade do casco ligadas por um cilindro de fibra de carbono de 5 polegadas de espessura. A fibra de carbono é um material incomum para um submersível de águas profundas porque é mais fraco do que o aço sólido ou o titânio de que tais embarcações geralmente são feitas. Embora amplamente utilizado em aeronaves, não foi testado em mergulho em alto mar. Ao contrário do metal, a fibra de carbono é naturalmente flutuante além de 2.000 metros, o que significa que o Titã pode ser muito mais leve e barato do que os submarinos anteriores. Para compensar esse material mais fraco, o Titã foi equipado com um sistema de monitoramento de saúde do casco em tempo real que poderia, em teoria, detectar quaisquer deformações, rachaduras ou outras falhas com rapidez suficiente para que a tripulação tentasse uma subida de emergência. No entanto, tais profundidades oferecem pouca margem de erro. Se pelo menos uma parte do casco falhar e deixar entrar água, a pressão seria tão grande e a velocidade do líquido que entra tão rápido que o submarino e seus ocupantes são despedaçados em meros milissegundos. Infelizmente, o submarino Titã se desintegra em uma fração de milissegundos, transformando-se em sucata assim que o sinal é perdido com o ponto de verificação e a comunicação com o Horizon Arctic é interrompida. Os acessórios para tubos de superfície começam a falhar, como a capa de fibra de carbono e as peças de titânio, dando sinais de falha na estrutura. Enquanto o submarino chocalha e rende, o teto implode e tudo a bordo se desintegra em uma implosão. Em vez de vazar lentamente, a água corre ou prende o ar em uma bolha, gerando calor, os destroços emergem, e partes do corpo são encontradas entre os escombros, que sobem à superfície, a apenas alguns metros do Titanic. É extremamente assustador, mas ao mesmo tempo que alivia é saber que a dor e o sofrimento são inexistentes. E tudo acontece tão rapidamente que os nervos falham em enviar sinais ao cérebro para que possam sentir. É basicamente como o estalar de dedos do Thanos. A tripulação se transformou em uma espécie de mingau humano em um piscar de olhos. A anatomia por trás disso é que leva tempo para as informações, como a dor, serem transmitidas pelos nervos ao cérebro e serem processadas. No caso da dor, leva cerca de 100 milissegundos, o que é 99 milissegundos a mais do que o tempo que a implosão leva. É incrível que leve apenas 13 milissegundos para processar imagens visuais, o que significa que eles desapareceram antes mesmo de perceberem. Suponhamos que cada uma das 5 pessoas pesasse 80 quilos. Isso significa que haveria cerca de 400 quilos de restos mortais que precisam ir para algum lugar, mas a bolha de ar gigante que é comprimida pela pressão, faz com que o ar aqueça até atingir uma temperatura próxima à do Sol, cerca de 5.000 graus Celsius. Embora o tempo de exposição não seja suficiente para derreter os restos de metais e outros materiais, qualquer ser vivo é imediatamente reduzido a uma pasta ejetada a uma velocidade extremamente alta, tornando-se disponível como alimento para outros seres vivos. Foram filmadas imagens que mostram algo assustador no Titanic, e para descobrir o que é, assista ao vídeo na tela e até lá.